Você já se viu no meio de um conflito no trabalho, onde uma simples palavra ou uma diferença de opinião vira um conflito enorme, uma tremenda confusão? Como superar isso e transformar o ambiente de trabalho num espaço de colaboração, crescimento e prazer? Bem-vindos ao podcast de hoje, Superando os Desafios Afetivos. Vamos falar de relações no trabalho, de desafios e superação. Eu sou Iraci Campos e estou recebendo hoje, em nosso podcast, o empresário Clóvis Noronha. Seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje, Clóvis. É um prazer estar aqui de novo para discutirmos esse assunto tão importante para nossas vidas. Você, como um grande empresário, com centenas de funcionários, dentro de uma área administrativa, onde trabalham lá dezenas de pessoas e depois mais centenas de trabalhadores em campos de obra, essas coisas. Como fica a relação dentro de uma área administrativa e também dentro de campos de obras? Porque são culturas completamente diferentes. Como administrar tudo isso? É tudo a questão da liderança que você imprime às equipes que você comanda, né? O importante é que todos se sintam importantes no contexto e com possibilidade de crescimento, de forma que as pessoas se sintam motivadas e desafiadas a novos desafios e a crescimento pessoal e emocional. Então, dependendo de como o líder trata a questão da liderança situacional, né? As pessoas que são lideradas passam para os seus liderados com mais facilidade as formas de conduzir adequadamente uma gestão adequada, uma gestão que seja harmônica, que seja criativa, que seja motivadora e que as pessoas tenham no seu dia a dia vontade de produzir, de progredir e de alcançar e superar metas. Agora, dentro de uma área administrativa, onde você tem departamento pessoal, você tem setor de compras, de vendas, de área técnica, e aí você chama as pessoas executivas de cada área para uma reunião, senta todo mundo na mesa. Que delícia! Você reúne lá 10, 15 pessoas e, de repente, ali um atrito, porque eu não concordo com o que você falou, eu acho que tem que seguir essa diretriz e ali começa a esquentar, porque começam a falar mais calorosamente. E aí, como é que acontece? Tipo... Como conduzir com pessoas certeza. com esse... Isso tem um lado positivo, que se as pessoas estão colocando suas ideias e contrapondo outras, muitas vezes criam situações que são positivas, porque na discussão e nas diferenças você consegue justamente o que é importante numa reunião, é trazer informações, conhecimentos e posições antagônicas que servem para o objetivo final, que é dar o melhor resultado possível. Não só o resultado financeiro da empresa, como o resultado pessoal, porque as pessoas precisam estar motivadas, né? Nós temos aqui no Brasil empresas olhando só para o ter, só resultado financeiro. E a grande maioria dos empresários não olham para as pessoas com as suas dificuldades, né, do dia a dia, suas vidas particulares. Não, vida particular é problema seu. E muitas vezes aquela pessoa tem um potencial enorme para ser utilizado para a empresa e por isso, pelos empresários simplesmente ignorarem essa parte pessoal, perdem a possibilidade de extrair daquele profissional o melhor dele. E as pessoas vão, muitas vezes, por trabalho, com suas questões pessoais muito carregadas. Muitas vezes ele está trabalhando ali, mas está com a cabeça em casa ou nos problemas pessoais.
E isso atrapalha o andamento do trabalho. As empresas de maior porte, que já têm uma visão empresarial qualificada, elas olham para o profissional como parceiros, principalmente no alto nível de gestão. São empresários parceiros, são pessoas, são gerentes, gestores que estão abaixo da diretoria, vestindo a camisa da empresa, motivados para que, com as metas muito claras e discutidas, democraticamente, evidentemente que no final quem define a regra final é a diretoria, mas quanto mais ideias antagônicas que sejam, que venham para a mesa, enriquece aquela discussão. E as pessoas, a liderança é muito responsável por esse tipo de coisa. Sentiu que acalorou um pouco a questão, que um levantou a voz, que um bateu na mesa, não é por aí. A liderança tem que ser capaz, de, em vez de botar lenha na fogueira, apaziguar os ânimos, mostrar que todos ali estão no mesmo barco, porque o objetivo final é que a empresa cresça, e mostrando que o crescimento pessoal de cada um desses colaboradores é importante para a empresa. Isso dá um reflexo muito positivo às vidas dos colaboradores desse nível, porque eles vestem a camisa da empresa, eles se sentem dentro, fazendo parte da gestão, e se sentem particularmente donos de um pedacinho da empresa que é a sua gestão, né? Ou na área administrativa, ou na área financeira, na área de marketing, na área de vendas ou na produção. Isso é importante. Então, o cerne da questão é como a liderança utiliza a sua capacidade de gestão emocional. Porque muitas empresas ainda usam aquele processo antigo da gestão simplesmente por conflitos. Tem gente que administra conflito. Então, quanto mais conflito, melhor, porque, no final das contas, o que manda, bate na mesa e resolve. Ou seja, fica manipulando, colocando um funcionário contra o outro, né, ali, para ver o que ele pode absorver de melhor dos dois e deixa os dois que se degladiem. Sem estar preocupado com o lado psicológico daquelas pessoas que estão ali e que querem se posicionar como profissionais. Eles querem mostrar que são competentes, têm competência para se posicionar, e todos têm que ouvir com respeito a opinião de todos os que estão na mesa, de forma que a empresa possa ter um ambiente de paz, né? Uma reunião dessa possa ser fechada com as melhores ideias possíveis, e que a direção e a gestão estabeleça a regra final, que é o plano de ação que todo mundo tem que seguir. Fechado esse plano de ação, todo mundo bota embaixo do braço a sua parte e vai passar para os seus liderados. E a passagem dessa liderança vai muito de como a liderança maior se comporta. Uma liderança com uma postura agressiva e que administra o conflito, passa para os liderados também conflito. Isso é péssimo, né? Isso é uma coisa que está ultrapassada. As grandes empresas trabalham, inclusive com relação a metas a serem cumpridas e prêmios a serem distribuídos, de forma que cada um tem a sua participação, mas muito, muito bem avaliada em função das metas que foram dadas e que têm que ser cumpridas, né? E dentro dessas metas, não são só metas de produção, são metas de relacionamento também, tem que ser colocados dessa forma, para que as pessoas entendam que não é passar por cima do outro para cumprir minha meta. A convivência entre os colaboradores é importantíssima, convivência saudável, a pessoa chegar no trabalho, se sentir fazendo parte daquele grupo, sendo importante para o grupo, se sentindo útil, né? Agora, numa situação, por exemplo, onde se depara ali com duas pessoas batendo de frente, se agredindo por causa das suas diferenças, por terem opiniões diferentes, perspectivas diferentes, como ajustar esse conflito e essas diferenças? Eu me reporto a Jesus,
que numa última oportunidade que nós tivemos, ele foi, naquele episódio que ele faz os pães se multiplicarem, os peixes, Sim. ele tinha lá mais de 10 mil pessoas e ele estava ali justamente para resolver um problema de um conflito entre três grupos antagônicos Que trabalhavam com ele que ali, estavam ali para colocar suas posições com muita força, com muita determinação e tal, querendo se degladiar. E o que Jesus fez? Ele escutou o lado de cada um e nunca chegou e falou: você está errado. Você escuta o que é bom e valoriza o que é bom. O que é ruim, não comenta. Não Não salienta, para não degradar, não denegrir aquela imagem, aquela colocação que muitas vezes fica esquecida. Depois, até no particular, você pega o funcionário, o colaborador e explica: olha, aquele ponto que você colocou não deve ser assim por causa disso, disso, disso. Nossa gestão aqui é uma gestão onde nós estamos olhando para o todo e todos têm a sua importância dentro da empresa e todos precisam crescer, né? As empresas, de uma forma geral, brasileiras, ainda têm uma visão muito de um não querer passar para o outro e treinar pessoas que sejam substitutos eventuais. Guardar o segredo da eles, sua gestão, do seu trabalho, da sua competência. Com medo de perder A vaga para o outro, muitas vezes até que tenha um salário menor, mas que possa vir a se desenvolver e crescer. Numa eventual crise, sai o salário mais alto. Essa é a gestão das empresas no Brasil. As grandes empresas, elas estão sempre buscando o seguinte: você tem que ter um substituto eventual. Prepare seu substituto. Não é para você ser substituído. Entenda que você está num grupo em que você tem grande capacidade de crescer. E você só vai crescer se você tiver um eventual substituto pronto para ocupar teu espaço para que você cresça. Essa é a visão da empresa com uma gestão qualificada e que olha dessa forma o crescimento do seu grupo. Mas no Brasil ainda tem muito isso, né? A gente vê nas empresas, de uma forma geral, as brigas internas, aquelas coisas que até a própria gestão provoca e que quer estimular para que numa hora como uma crise maior possa puxar o tapete do outro. É uma gestão ainda muito equivocada dos empresários Agora, brasileiros. buscar sempre que o grupo da empresa, né, de cada setor, tenha uma interação de respeito entre eles, de respeitar o limite, não invadir o limite do outro, tal, mas ter um conceito de família no trabalho. Isso é mais saudável do que eles terem um conceito simplesmente de profissionais, ou grandes profissionais, ou médio profissionais, enfim, profissionais. As empresas que mais conseguem conduzir seus colaboradores de uma forma produtiva e satisfatória é a empresa que está conduzindo de uma forma harmônica e familiar. Porque as pessoas passam, muitas vezes, mais de 10 horas por dia dentro de uma empresa. Isso é verdade. Então, a maioria do teu tempo está ali dentro. Quanto mais conflito, mais problema, mais dificuldade. E muitas vezes a pessoa leva, porque nós somos seres egóicos ainda, né? Então, nós levamos esses problemas, essas preocupações para dentro da nossa casa. E isso reflete a nossa família. E isso vira uma bola de neve. De forma que aquele profissional, como eu disse no início, que tem uma competência e um potencial enorme de crescimento, se perde porque a gestão não está sendo eficaz. Agora, a gente sabe que é difícil a gente lidar com pessoas, porque entre todas as pessoas sempre vão haver muitas diferenças. Diferenças não significam defeitos, simplesmente diferenças. Porém, as pessoas que eu estou lidando dentro da minha vida profissional, do meu trabalho, não foram pessoas que eu escolhi. Foram escolhidas por alguém, por competência, seja lá o que for. É difícil, porque cada um traz os seus costumes, os seus pensamentos, os seus ideais, como também os seus vícios.
Seria, eu acho que, importante ali eles terem um treinamento especial para isso, para desenvolver a convivência de forma harmônica, de conseguir enxergar aquilo como uma segunda família sua, onde você vai buscar dentro desses relacionamentos o menos conflito possível. Ou o que acontece são muito mais conflitos do que dessa forma? Volto a dizer, a gestão é que vai dizer isso. Empresas bem geridas têm menos conflitos e têm mais harmonia entre as pessoas, porque a liderança impõe isso. Já tive oportunidades, algumas experiências em que, numa gestão talvez um pouco incisiva, a direção da empresa chamou e falou assim: olha, nós entendemos que você está agindo, tentando fazer o melhor para a empresa, impondo a sua equipe que cumpra as etapas e os cronogramas, mas a tua forma de gerir não está equivocada. Porque nós não estamos buscando somente os resultados operacionais, nós estamos buscando os resultados humanos. E nós entendemos que a empresa, para crescer, ela precisa ter todos harmoniosamente, cada um no seu nível, na sua posição, todos remando ao mesmo tempo, na mesma direção, no mesmo sentido. Muito bacana. Então, a questão volto a dizer, a gestão é importantíssima nesse contexto. Você imagina uma construção civil, onde a nossa sociedade, a nossa mão de obra é desqualificada ainda. Aqueles trabalhadores ganhando salário mínimo, você imagina as pessoas ganhando salário mínimo. Eu costumo chamar de salário de fome. Então, o Brasil precisa mudar essa forma de agir. Os empresários precisam se conscientizar de que precisam diminuir um pouco seus lucros, né, para olhar para o lado da classe menos privilegiada e melhorar um pouco mais as suas possibilidades de ganho, porque é humanamente impossível um profissional que ganha R$2.000 por mês, né, trabalhar o dia inteiro carregando cimento nas costas, fazendo os esforços que eles fazem, muitas vezes viajando 2, 3 horas de casa ao trabalho, acordando 3, 4 horas da manhã, e vice-versa, quando retornam, ele está motivado e produtivo. Isso é um antagonismo que na construção civil é muito difícil de administrar. Então, você precisa criar alguns instrumentos de motivação, de integração das pessoas, de lideranças situacionais com os encarregados, com as pessoas que estão mais ligadas a essas pessoas, de forma que eles motivem esses grupos a produzirem. E a gente percebe que há uma rotatividade muito grande nessas empresas, porque o funcionário está aqui hoje, ganhar aqui R$2.000, R$1.500, ou ganhar no vizinho, ele saiu aqui, ele arruma ali outro emprego para ganhar a mesma coisa. E quando a empresa tem uma forma de agir, de pensar diferente, o profissional não quer sair de lá. Ele quer crescer, ele quer ampliar conhecimento. Se você dá, inclusive, possibilidade dele de aprendizado, de crescimento, não só salarial, mas cursos, né? Cursos de preparação, de motivação, liderança situacional para os níveis maiores. Eles vão se motivando e vão querendo crescer. Todos nós queremos crescer. Então, essa questão é bastante complexa, porque o Brasil é diferente de outros países, como os Estados Unidos, onde não tem os encargos sociais, toda aquela parte... esses impostos todos pesadíssimos em cima que as empresas disso pagam e que tiram do funcionário, do empregado, na expectativa de que está ali pagando outros benefícios, né? Mas, na verdade, o profissional precisa do recurso no dia a dia para comprar sua comida, para pagar seu aluguel, para pagar a escola ou para dar uma condição adequada para sua família. Condição de conforto, né? De ter uma vida com dignidade, exatamente isso, de ter também, dentro do seu salário, aquilo que ele pode ter, o seu momento de lazer, porque é fundamental para a saúde emocional
e física do ser humano. É um país que tem uma carga tributária absurdamente alta, um desperdício muito grande, né? Nós sabemos, nós vemos aí na mídia. Vou dar só um exemplo para não polemizar. O fundo partidário. Nossa, isso é uma vergonha. 5 Tanta bilhões, gente passando fome. 5 bilhões de reais de fundo partidário. Sabe E quanto era esses esse vagabundos... fundo? Sabe quanto era esse fundo há 10 anos atrás? 200 milhões. E foi aumentando gradativamente até chegar a esse absurdo. Aí as pessoas falam, não, mas não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para construir casa, não tem dinheiro para a escola, para melhorar o ensino. Mas o governo destina uma verba como essa, como outras, né, que nós sabemos que tem, para um bando de outros vagabundos e fazerem parte absurdamente disso. altas, e que esse dinheiro é puxado do empresário, né, como imposto, e em vez de distribuir isso para o próprio funcionário, na medida que não tenha tantos encargos sociais e ele possa ter o dinheiro líquido na mão no final do mês, qualificando melhor a vida dele, e ele vai, com isso, gerar uma economia mais ampla, né? Com certeza. Utilizando os seus recursos. Se modificasse dessa forma, os funcionários chegariam nas empresas menos estressados, sim. porque eles não passam fome e necessidade, eles têm como sustentar sua família com dignidade. Então, a relação dentro da própria empresa passa a ser uma relação com menos tensão, com mais respeito, mais harmônica, todo mundo ali se esforçando junto para o crescimento tanto da empresa quanto da sua própria vida. O emocional ele é fundamental dentro de um trabalho de uma empresa, não é isso? Com certeza, é essencial. Mas a maioria dos funcionários de menor nível, eles não têm esse emocional. É difícil, né? Imagina uma pessoa que tem um nível até 5 salários mínimos dentro de uma empresa. Ele vive apertado no dia a dia, devendo sempre, com conta em banco, e os bancos cada vez com juros maiores, enfim. É uma vida tão estressante que ele mal tem a cabeça em paz para se concentrar no seu trabalho. Os países mais desenvolvidos, isso é um pouco diferente, não tem toda essa carga tributária em cima do salário, mas sobrando mais para o profissional. E eles são muito mais produtivos, há muito mais responsabilidade da classe operária do que há no Brasil. Eu queria pontuar uma coisa, falando do emocional, né, da relação dentro do trabalho, por exemplo, em outros países, os funcionários têm um suporte emocional, né? Terapias em grupo, quer dizer, várias coisas para dar esse suporte. Ou seja, trazer isso para a nossa empresa torna o relacionamento dentro da empresa mais saudável, é isso? É verdade. Isso tudo depende da gestão também da empresa, porque são custos que a empresa tem que ter para contratar profissionais que façam esse tipo de atividade, de entretenimento entre as pessoas e criando ambientes favoráveis, né, para que o profissional se sinta também valorizado e que ele volte para casa sabendo que está levando o pão que ele suou. Então, existem muitas formas de buscar trazer harmonia dentro da vida profissional e interação entre eles, através até de grupos terapêuticos, não é? Seria isso? Acho que o treinamento adequado, em todos os sentidos, não só o treinamento profissional, como o treinamento existencial, né? Onde empresas de maior porte dispõem de psicólogos, de profissionais que possam atender às diversas demandas que cada funcionário trouxer. Mas são poucas que fazem isso. Eu gostei daquilo que você falou, que quando há o conflito entre duas pessoas ali, você ouve os dois lados, procura trazer o melhor de cada um para que acalme, abafe os ânimos, para que haja uma reintegração
na O harmonia. bom gestor sabe conduzir uma conversa e falar, você tem razão nesse ponto, nossa, você valorizou. Aquele ponto que ele não concorda, ele deixa de lado, É isso sem aí. criticar. É isso O aí. outro também, no final, todo mundo opinou, todo mundo contribuiu e sai todo mundo feliz. Perfeitamente. Passa muito rápido. Estamos em cima do laço. Clóvis, obrigada pela sua presença aqui com a gente, tá? O prazer foi meu. E lógico, para que a gente tenha uma semana de muita paz, a gente precisa avaliar a nossa relação no trabalho e buscar, dentro de um entendimento, dentro de respeitar os limites, as suas emoções, compreender, fazer um mergulho de autoconhecimento para compreender o que aciona dentro da sua emoção a irritabilidade e buscar esse controle, porque o trabalho precisa ser saudável e prazeroso sempre. E aqui deixamos um beijinho super carinhoso para que nós possamos ter uma semana iluminada. Muita paz e até o nosso próximo podcast Superando os Desafios Afetivos.